Olá pessoal, boa tarde. Aqui Luiz Carlos Paulista, falando de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Eu gravei um primeiro vídeo recentemente contando um pouco da minha história e das experiências que eu tive com o uso indevido de álcool e outras drogas. E me propus a trazer um estudo rápido sobre a questão deixar minha contribuição na questão da recuperação da dependência química. E hoje eu trouxe para vocês um estudo que está baseado nesse livreto aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, o autor é Ernie Walter Seiber. Então, um dia de cada vez, ele convida o leitor a conhecer mais sobre o grave problema das drogas, compreender o processo de recuperação, descobrir como a Bíblia é fundamental para que esse processo seja bem sucedido. É uma coletânea de textos utilizados em seminários promovidos pela Sociedade Bíblica do Brasil e faz parte do programa A Bíblia na Recuperação da Dependência Química. Um dia de cada vez também destaca a importância de cada agente no processo de recuperação: família, amigos, companheiros de trabalho, sociedade, igreja e o próprio dependente químico. Então, seja qual for o papel desempenhado, todos os envolvidos precisam viver um dia de cada vez. E ele fala um pouquinho de fé. Então, a questão da dependência química é muito difícil de ser analisada por causa das opiniões conflitantes sobre o tema. Se a análise for feita apenas no ponto de vista teórico, sem o envolvimento real com a dependência, pode-se considerar o uso de drogas que conduz à dependência uma experimentação possível. Então, o estímulo do uso de drogas é muito grande na sociedade contemporânea. Basta a gente ver que as sensações que a droga causa no ser humano são, em geral, descritas como positivas. As drogas, como, por exemplo, a pessoa que usa fica mais extrovertida, tem sensações prazerosas, tem mais coragem, enfim, entre outras sensações. Por outro lado também, um outro fator que favorece o uso é que a pessoa, quando é estimulada a usá-la em situação desfavorável, está sempre em situação desfavorável. E aí, desfavorável em resistir ao consumo. Então, por exemplo, na escola que se exige disciplina e rendimento, existe aqueles que vão oferecer para os colegas para substituir essa disciplina e esse rendimento por liberdade e prazer. Pessoas que têm problemas são solitárias, aborrecidas ou com problemas familiares, enfim, quando lhes são oferecidas também, já nesse contexto de se desligar dos problemas. Também existe também as festas, onde todos parecem dispostos a ter alegria, prazer redobrado. Então, a pessoa que não quer participar é tratada como retrógrada, careta no meu tempo. Então, acaba sofrendo pressão por não pertencer a esse grupo. Então, todas essas situações e muitas outras que a gente poderia descrever aqui, a opção de não usar drogas parece a menos atraente. Então, para quem experimentou a droga, em contrapartida a tudo isso aí, e não consegue mais deixar de usar, porque as pessoas usam, abusam e dependem das drogas, a gente vê que a situação é angustiante, é uma situação de desespero, de medo, de pesadelo. Eu poderia citar várias situações aí. Então, a sensação mais duradoura não é mais de prazer, então, e de euforia, e dá lugar para esse medo e desespero e aquela pergunta: e agora, como é que eu vou fazer para sair dessa? Como que eu supero a dependência química? Então, os locais de auxílio que a gente tem são poucos, tem pouco incentivo por parte do poder público também, pouca estrutura, os locais são de difícil acesso, caros, se forem particulares. Então, muitos apelam para a fé e para as religiões. Outro caminho que também tem lá suas dificuldades. Então, até no mundo das religiões, as opiniões também são diversas, Então, vamos lá, no nosso primeiro ponto aqui, a questão da religiosidade e as drogas. É muito comum as pessoas dizerem que todas as religiões são boas e que todas levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus.
né? No entanto, essas afirmações tão corriqueiras não resistem a um exame mais apurado do assunto. Então, no que tange a questão da dependência química, também há posições diferentes, né, e até mesmo opostas. Eu não vou colocar aqui as que são oferecidas, mas eu vou colocar aquilo que eu defendo. Então, na cultura judaico-cristã, não há esse tipo de aproximação do tema. Ao contrário, né, há a posição de que o excesso de bebida, ao ponto de provocar embriaguez, não é da vontade de Deus, e ao invés de aproximar do sagrado, ele afasta, né? Então, portanto, aí na religiosidade uma aproximação dupla dessa questão. Não se pode dizer que todas as religiões têm a mesma postura diante da questão, né, do uso de substâncias que causam aí dependência. Também não se pode dizer que na religião seja absolutamente favorável, né? Se existam as que sejam favoráveis ao uso regular de narcóticos, né, para a vida diária. Considerando que existem algumas religiões que fazem o uso, né, para que eles sejam elevados, né, ao sagrado. Enfim, no nosso ponto 2 aqui, a perspectiva bíblica cristã, ela apresenta princípios de fé que norteiam, né, a prática cristã nessa questão. Então, Deus criou o ser humano, e a compreensão que a gente tem nessa afirmação dá ao ser humano, né, um status extraordinário. Então todas as pessoas são criaturas de Deus, não há uma pessoa, né, que esteja excluída disso. Todas são valorizadas diante de Deus, né? O ser humano não é fruto do acaso, então nenhuma pessoa é projeto mal feito que deu errado. A questão do erro tem outra perspectiva, né? Por exemplo, né, por que a fé cristã fala em pecado? Né? Essa é uma questão de constatação prática, mais de difícil explicação teórica. Como entrou o mal no mundo? Por que algumas pessoas têm a vida difícil, né, enquanto parece que outras não sofrem tanto? A perspectiva cristã quando a esse tópico é a que eu vou mostrar para vocês aqui. O mal existe, o mal alcança todas as pessoas, não há quem escape disso. Esse reconhecimento daquilo que a teologia chama de pecado ou corrupção humana é algo que está presente também na sabedoria popular. Fala-se que não há nenhuma pessoa, né, perfeita e que todos erram. Então, mas a perspectiva bíblica cristã não termina aqui, né? Ela fala que há esperança para o ser humano, a mesma esperança que eu tive para superar a dependência química. O que todos devem ter é uma nova oportunidade de se recuperar. A recuperação humana é possível. Então Deus prepara isso por meio de seu Filho Jesus Cristo. Qualquer pessoa, por pior que seja sua situação, pode esperar um futuro melhor. Essa é a boa notícia. Boa notícia significa, né, evangelho. Então, o evangelho é para todos. Essa oportunidade de viver uma vida diferente começa nessa vida, né, e se realiza plenamente na eternidade. Então, mas ela começa nessa vida. Isso que é importante que todos saibam. O terceiro ponto, fé na recuperação. Fé no processo de recuperação não é alienação, gente. É algo real. A frase fé na recuperação, ela tem um duplo sentido. Por um lado, chama atenção para a presença da fé e de seu papel no processo de recuperação. Por outro lado, né, a frase chama atenção para o fato de que uma pessoa, ela que está na dependência química, para sair, ela precisa acreditar que isso é possível. Isso aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Então ela precisa de fé na sua recuperação. Quando uma pessoa reconhece que precisa sair da dependência química, né, que aquele caminho que ela está trilhando não vai conduzir a nenhum outro lugar senão a morte, ela precisa ter esperança. Então, esperança é uma espécie de promessa. A pessoa pode ser recuperada sim, né? Essa sua situação pode ser modificada. Então, Deus ele vai ajudar você a encontrar a saída, não tenha dúvida disso. Essas promessas só podem ser recebidas por meio da fé, não tem outro meio, né? A fé é um elemento muito importante na recuperação de pessoas, né? E essa é a razão pela qual o número muito elevado de pessoas que estiverem em situação de dependência química, né, quando conseguem sair, declaram que a fé foi muito importante. E essa é uma afirmação, né, que eu faço, né, que faz parte da minha vida. Outro ponto
é o papel da Bíblia na recuperação, né? Então, quando mencionamos a perspectiva bíblica cristã do ser humano e de recuperação, e o papel da fé na recuperação, todo esse conteúdo, na verdade, a gente tira da Bíblia Sagrada. Então, qual o papel da Bíblia na recuperação? A Bíblia Sagrada é um livro, é literatura, venceu a barreira do tempo, né? São pouquíssimos os livros que continuam a ter tiragens expressivas ao longo aí, depois aí de mais de 50 anos de existência. A Bíblia é o livro que tem maior distribuição no mundo inteiro, mesmo depois de 2000 anos. E vamos examinar um pouquinho desse livro, né? Como literatura, a Bíblia também é composta por vários estilos literários, né? Grande parte da Bíblia é composta por narrativas históricas, alguns trechos, né? Eles são textos de caráter legal, outro bloco da Bíblia é composto por poesias, enfim, né? Podemos dizer que a composição da Bíblia, no ponto de vista literário, ela é mista. No entanto, a Bíblia tem uma característica que mantém ao longo do tempo, porque ela faz um diálogo e provoca o leitor. Então, a Bíblia é o tipo de livro diante do qual ninguém consegue ficar indiferente, né? Isso acontece comigo frequentemente, essa característica é importante no processo de recuperação. Se no processo de recuperação se espera que a pessoa modifique certos comportamentos e atitudes, a Bíblia pode ajudar. Evidentemente que a Bíblia pode ser mal usada no processo de recuperação, não tenho dúvida disso. Isso pode acontecer com qualquer texto. Se o texto bíblico for erroneamente usado de forma autoritária, né, ela poderá causar prejuízo ao seu leitor. Os textos bíblicos devem ser utilizados dentro do seu contexto e com o propósito para o qual foram escritos. Essa simples regra, de hermenêutica, ela ajudará, muito leitor a fazer um bom uso aí do texto. O que recomendamos no processo de recuperação é fazer a leitura do texto de 3 formas. A primeira delas é individual, a segunda com alguém, e a terceira uma leitura em grupo. E aí a gente tem aí um outro ponto, a leitura da Bíblia. A leitura de um texto por si só ajuda no processo de recuperação. Para ler um texto, a pessoa precisa dispor e dominar seu corpo e mente para o exercício da leitura. Então, é uma leitura a sós que implica uma busca. Então, você tem que ter um local apropriado, onde a pessoa você possa fazer, ter uma iluminação adequada, concentração durante um tempo, fazer um esforço para entender o texto, pensar sobre o que leu. Esse exercício coloca você, a mim, todos nós, à disposição de pôr ordem nas nossas vidas, ao menos durante um intervalo de tempo. Então, fazer isso todos os dias é importante para o processo de recuperação. À medida que a pessoa consegue fazer isso, ela vai tendo uma pequena vitória no processo. Então, a pessoa, quando vai ler, ela descobre, na verdade, que a Bíblia é uma biblioteca, que é fantástico isso. Então, numa biblioteca não se pega o primeiro livro da estante. Então, para começar a ler, para só se parar no último. Então, ninguém faz isso. Então, numa biblioteca, entra-se para ler sobre um determinado assunto, busca-se o livro desejado, lendo o que pretende ler. Então, depois se pode ir para um outro tema próximo. E na Bíblia, é mais ou menos mais ou menos isso que acontece. Não há necessidade de você começar a ler em Gênesis e terminar em Apocalipse. Então é possível fazer uma leitura selecionada de livros, ou partes de livros que podem mais facilmente ser aplicados às necessidades do leitor. Eu posso até depois contribuir para que você consiga fazer essa leitura. Outro fator importante da leitura bíblica é não ler a Bíblia apenas a sós, mas também em companhia de outra pessoa, um familiar, um parente, um amigo. Então, quando uma pessoa busca na leitura uma ajuda para a sua vida, é muito fácil que sua compreensão no texto seja dominada pelo seu problema. Por isso, além da leitura individual, essa leitura em grupo aí, ou em companhia de uma outra pessoa ajudará, então, dar esse equilíbrio na compreensão aí, a interpretação do texto. E as atividades a sós ou em grupo
você pode seguir esse exercício aqui agora, né? Escolha um texto para ler, sugerimos que você comece lendo o Salmo 23, leia uma vez para compreender o texto. Se você na primeira leitura não alcançou a compreensão de tudo, leia novamente, né? Depois você tente entender o que o autor desse salmo pretendia ao escrevê-lo, qual a mensagem que ele pretendia dar para seus leitores, e aí procure entender que a mensagem, né, o salmo pode trazer para a sua vida. Peça a Deus para ajudar você a aplicar o conhecimento obtido em sua vida. Repita esse exercício, né, convidando outras, né, pessoas a lerem com você. Será uma leitura, né, em grupo, seguindo os mesmos passos da leitura sós. Você pode convidar, né, como eu disse, amigos, pessoas da família, pessoas que enfrentam a mesma dificuldade que você está enfrentando, ou pessoas, né, da sua igreja ou comunidade, mas sempre procure aprender algo útil para a sua vida a partir da leitura realizada. Você perceberá a importância, né, da fé na recuperação. Eu vou deixar para vocês aqui uma leitura sugerida, né? A gente está sendo sugerido aqui. É o seguinte: Salmo 23, Filipenses 3, 12 a 16, Hebreus 11, de 1 a 10, Salmo 119, dos versículos 17 ao 24, Mateus 14, dos versículos 17 ao 21, 2 Timóteo 3, versículos 10 a 17, e o Salmo 119, dos versículos 105 ao versículo 112. Eu tenho um outro material que também faz parte, né? Que é a Bíblia de Estudo Despertar. Na nova tradução da linguagem hoje, a Bíblia de Estudo Despertar, ela traz aqui alguns estudos baseados nos 12 passos, né? Então ela tem aqui todo o conteúdo dela, né? A explicação, a apresentação, um guia, né? que o usuário pode acompanhar assim, os perfis de recuperação, as notas, os comentários, né? Os índices, né? Os tópicos, né? Dos 12 passos. Então os 12 passos adaptados e os 12 passos do AA. E eu vou encerrar, né, lendo para vocês aqui o Salmo 23, que foi o primeiro texto aí sugerido, e que você faça uma reflexão, né, sobre o Salmo 23. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo, enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Bendito seja a leitura da palavra de Deus, e eu desejo que esse Deus que me abençoou e que através da tua palavra me amparou, me ajudou, permitiu que eu superasse a dependência química, e eu peço que esse Deus que fez tudo isso por mim, né, possa fazer o mesmo por você, como tem feito, né, para milhares de pessoas. Né, eu agradeço pela oportunidade, se inscrevam aí no meu canal, e em breve eu vou trazer, né, o segundo capítulo, né, do estudo. Né, você tem um papel na sua recuperação. É bem interessante, né? Esse estudo vai ser um estudo mais rápido, né? Então, o que eu puder fazer para contribuir, né, na recuperação da dependência química, eu farei. Né? Deus permitiu que eu superasse a dependência química e exatamente para ajudar. Tá?